Olá, crianças! Olá, família, tudo bem com vocês? Eu voltei aqui agora para falar um pouquinho para vocês sobre o nosso projeto aí da Estante Mágica, né? No primeiro vídeo que eu fiz, eu falei para vocês sobre o projeto, sobre o que era o autor, o que faz um autor, biografia, o formato do livro, o texto, o título do livro, né? As ilustrações. Então, agora nesse vídeo, eu peguei um livro aqui para explicar para vocês mais um pouquinho como nós entendemos um livro, o que tem dentro do livro, tá? Por que eu peguei esse livro aqui? Porque a gente está sempre acostumado a trabalhar com livros da Branca de Neve, Os Três Porquinhos, Cinderela, Cachinhos Dourados, né? Então, eu peguei esse livro aqui diferente porque sai um pouquinho daqueles livros que nós estamos acostumados a ler na escola, a ler em casa. Então, eu vou ler ele para vocês também porque eu acho que é um livro bem informativo, é um livro bem legal, que pode ser trabalhado também, né, no nosso dia a dia, que é esse livro aqui, Quem Mora na Minha Boca. Eu mostrei ele para vocês, mas eu não fiz a leitura. Então, eu vou fazer a leitura desse livro para vocês aqui agora e vou fazer algumas perguntinhas depois para vocês, explicar para vocês o conteúdo do livro, o que tem por dentro do livro. Então, como eu já falei para vocês, eu falei para vocês da capa, né? Que o livro ele tem capa, ele tem autor, ele tem o título, ele tem o desenho principal da capa, que ele tem os seus textos e os seus desenhos por dentro. Mas, fora isso, o livro, ele traz muito mais outras coisas pra gente. O que ele traz? Ele traz muita informação, né? Então, pode ser uma informação de como ajudar os amigos, como ser amigo, como não fazer o mal. E aqui, esse aqui, em particular, fala um pouquinho sobre quem mora na minha boca. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho dessa história e já faço algumas perguntinhas para vocês entenderem como que vai ser o livro de vocês aí, como vocês vão realizar a escrita do livro de vocês, tá? E vocês vão fazer para mim uma atividade da mesma forma, baseada nesse livro, com as perguntas que eu vou passar para vocês aí, combinado? Para que vocês treinem antes de fazer o livro de vocês, tá bom? Então, vocês vão treinar primeiro, antes de colocar em prática mesmo a construção do próprio livrinho de vocês, tá? Então, esse livro aqui é Quem Mora na Minha Boca. Então, tem uma menininha aqui, ó. Tá vendo? E eu vou começar a ler para vocês aí esse livro. Meu nome é Vivian e gosto de ser chamada de Vivi. Tenho 5 anos e muitas perguntas. Estava me arrumando para ir à escola e minha mãe me chamou para escovar os dentes. Foi nessa hora que pensei. Além dos dentes, quem mora na minha boca? Perguntei para a mamãe. Ela respondeu que tenho dentes e que eles me ajudam a morder e mastigar os alimentos. Mas eu queria saber também quantos dentes eu tinha na minha boca. Foi então que eu e a mamãe contamos juntas. E eu descobri que eu tenho 20 dentes. Mas vamos, eu tenho que ir embora, minha mamãe falou. Queria saber mais. Então, a minha mamãe falou que iria me levar à dentista para ela me contar mais sobre os meus dentes. Cheguei no consultório da dentista, que é amiga da mamãe e se chama Gabi. Na sala dela tinha uma cadeira muito legal que sobe e desce. Com a doutora Gabi, eu descobri que além dos dentes que moram na minha boca, também tem a saliva. E que ela é muito minha amiga. Ela é aquela molhadinha dentro da minha boca. Ela me ensinou que quanto mais saliva eu tiver na minha boca, mais protegida meus dentes estarão. Porque esse é o papel da saliva, é proteger os nossos dentinhos. Na boca também mora a língua, ela continuou. Ah, mas isso eu já sabia, né? Um dia eu fui lá no espelho e coloquei a minha língua para fora e vi que ela era rosa e muito grande. Ela disse que eu tenho gengiva que fica em volta dos meus dentes e que também é rosa e macia. Foi então que ela me contou que na minha boca também moram alguns bichinhos que se chamam bactérias.
A gente não enxerga eles, mas eles estão lá. Ela ainda contou que essas bactérias comem os restos de tudo que eu alimento, comidas e bebidas. Elas ficam escondidinhas entre os dentes e em lugares que os alimentos ficam grudados. Eu nem imaginava que esses bichinhos tão pequenininhos podiam morar na minha boca e que poderiam causar doenças. Uma dessas doenças se chama cárie e a dentista me explicou como ela acontece. Quando essas bactérias acabam de comer e ficam com a barriguinha cheia, elas soltam um líquido em cima do meu dente, deixando uma manchinha nele, que pode crescer, crescer e virar um buraquinho. Com o tempo, esse buraquinho pode até se transformar em uma caverna, onde as bactérias ficam morando e criando as suas famílias. Olha lá os bichinhos, ó. A cárie pode fazer o dente doer, além de deixá-lo com cheiro ruim, disse a doutora Gabi. Então, eu perguntei para ela como que eu posso fazer para esses bichinhos não existirem dentro da minha boca. E ela me disse que eu preciso escovar os dentes, passar fio dental e também falou para eu comer mais verduras e frutas. Olha lá, ela escovando os dentes, ó. E ainda ensinou que os alimentos doces são os maiores inimigos dos dentes, que causam a cárie. Os doces é quem fazem com que as bactérias se tornem mal. Não é bom comer doces várias vezes ao dia, mas eu posso comer uma sobremesa e escovar os dentes logo em seguida. Então eu entendi que para não ter cárie, preciso escovar meus dentes quando acordar, depois das refeições e à noite, antes de dormir. A doutora Gabi também disse que achar um pouco difícil, se eu achar um pouquinho difícil, eu posso pedir para um adulto me ajudar a colocar a pasta de dente na minha escova e ver se eu estou escovando bem direitinho. Ela me deu uma escova de criança, com a cabeça arredondada, macia, e mostrou que eu devo fazer assim, ó. Colocar só um pouquinho de pasta e escovar os meus dentes, como se eu estivesse fazendo bolinhas no meu dente. E nos dentes de trás, aqueles lá que eu mastigo, eu tenho que fazer neles o movimento de vai e vem. Vai e vem, para que fiquem bem limpinhos. É bom escovar também a língua, porque também fica muita sujeirinha nela acumulada. Como as bactérias gostam de brincar de esconde-esconde, eu devo também passar o fio dental para limpar os lugares que elas ficam escondidos. Olha lá. A doutora Gabi também disse que eu tenho que ir ao dentista toda vez que eu sentir que a minha boquinha estiver doendo ou para ver se está tudo bem com os meus dentes. Ah, eu vou gostar de novo de sentar naquela cadeira da doutora Gabi. Tem uma luz bem forte e a doutora Gabi também é muito legal. Foi a minha primeira vez no dentista e eu saí de lá muito feliz. Cheguei em casa e fui para frente do espelho e vi que o meu sorriso é tão bonito. Ah, como é bom sorrir! Toda criança gosta de sorrir. Vou contar para os meus amiguinhos tudo que eu aprendi hoje no dentista. Vocês vão me achar muito esperta. Olha lá, Gabi. Enfim, assim termina a nossa história de quem mora na minha boca. Então, eu contei essa historinha para vocês e eu vou fazer umas perguntinhas. Se vocês conseguirem me responder aí desse lado, eu vou respondendo para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho como que vai ser a nossa atividade até chegarmos aí no nosso livro, tá bom? Então, sabemos que um livro, ele tem o começo, o meio e o fim. Ele tem o início da história, tem o que acontece no decorrer da história, conforme vamos contando, e o fim, que é quando acaba a nossa historinha. Então, algumas perguntinhas aqui sobre o meu livro Quem Mora na Minha Boca. Onde acontece essa historinha? Muito bem, acontece
na sala da dentista. Quais são os personagens do meu livro aqui que eu acabei de contar para vocês? Tem a Vivian, né? A Vivi, a mãe dela e a dentista Gabi. O que a Vivi gosta de fazer? Ela gosta de brincar, ela gosta de estudar e gosta de fazer muitas perguntas. Lembra no início lá do livro que ela fala que o nome dela é Vivi, que ela tem 5 anos e que ela gosta de fazer muitas perguntas. Uma próxima perguntinha que eu vou deixar para vocês. Qual o desafio que a Vivi enfrentou aqui na nossa história? Então, podemos colocar alguns desafios aí, né? Que foi descobrir o que mora na boca dela, né? O que ela tem dentro da boca dela. E esse desafio aí de ir ao dentista pela primeira vez. Ela nunca tinha ido, ela não sabia o que ia acontecer no dentista. Então, esse foi o grande desafio para ela, ir ao dentista e saber o que ela ia encontrar lá. Como que ia ser essa visita ao dentista, né? Para a dentista responder todas as perguntas que ela tinha aí sobre quem morava na boca dela. E depois, o que acontece nessa história da Vivi? Podemos dizer o que acontece? Depois que ela foi até o dentista, ela fez várias perguntas para a doutora Gabi, que informou para ela o que morava na boca dela, o que ela tinha dentro da boca, que era a saliva, que servia para proteger os dentinhos dela, a língua, a gengiva. Então, o que aconteceu nessa história aí? A Gabi, ela pôde conhecer quem mora na boca dela, quantos dentinhos tinham na boca dela. E para finalizar aí, qual foi o final dessa história? A Gabi gostou de ir ao dentista? Sim, ela gostou de ir ao dentista porque ela conheceu mais um pouquinho quem mora na boca dela, ela aprendeu, né, os cuidados, aprendeu que precisa escovar os dentes, passar fio dental para que os bichinhos não fiquem morando dentro da boquinha dela. E ela pôde conhecer mais um pouquinho e falou que ela ia contar para os amiguinhos dela, que os amiguinhos dela iam achar ela muito esperta, porque ela sabia quem mora na boca dela e o que cada parte de que mora na boca dela faz dentro da boquinha, como foi a saliva, que ela descobriu que a saliva, que a nossa boca é molhada, tem essa aguinha dentro dela, porque é para proteger os nossos dentinhos. E depois de sair do dentista, ela falou que ela queria voltar ao dentista depois, né? E ela finalizou se olhando no espelho e vendo que os dentes dela eram tão lindos, que ela tinha um sorriso tão lindo e que ela precisava cuidar realmente aí dos seus dentinhos. Então, essa foi a história que eu contei para vocês, quem mora na minha boca. E essas perguntinhas que eu fiz para vocês aí, qual que eu vou deixar a atividade para vocês? Eu quero que vocês escolham um livro aí com o papai e com a mamãe, faça a leitura desse livro. Se vocês não tiverem um livro na mãozinha aqui para vocês fazerem a leitura, pesquisem lá na internet com a mamãe algum livro bem legal, ou relembre mesmo um livro que vocês já conhecem, uma história que vocês conhecem, e vocês vão lembrar essa história, vão contar essa história para a mamãe ou para o papai, para quem for auxiliar vocês nessa atividade. E o papai e a mamãe depois vai perguntar, vão fazer essas perguntinhas aqui para vocês, tá? Essas 6 perguntinhas. Então, se vocês forem ler um livro, precisam ler e prestar bastante atenção, tá bom? O adulto vai ler para vocês o livro e ao término do livro vai fazer essas perguntas aqui, porque eu quero que vocês entendam como é formado um livro, o conteúdo do livro, quais são as informações, quais são os personagens, qual é a história, qual é o meio desse livro, o que acontece durante a história de vocês e como a história escolhida por vocês terminam, tá bom? Porque no nosso livro que nós vamos fazer da Estante Mágica, vocês também vão precisar colocar personagens. Tem que ter uma história, como a história de vocês, do livro de vocês da Estante Mágica vai começar? Como que ela vai terminar? Qual vai ser o meio dela? Como que ela vai chegar ao seu fim? Aonde vai acontecer a história de vocês da Estante Mágica? Dentro de casa? Dentro da escola? Na rua? Como que vai ser? Quem é que vai fazer parte desse livro? Quem são os personagens
desse livro de vocês. Então, antes de começarmos a fazer o nosso livro, eu quero que vocês façam primeiro essa atividade, essa experiência, tá bom? Para que vocês entendam como que é um livro, como ele começa, o meio dele, o que acontece, como ele termina, teve algum desafio dentro desse livro, quem são os personagens desse livro, tá bom? Se vocês não entenderem, pede para o papai e a mamãe mandar mensagem para mim e a gente conversa para poder falar um pouquinho sobre essa atividade do dia de hoje, tá? Mas amanhã na nossa aula nós iremos conversar mais um pouquinho sobre esse assunto. Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre o livro que vocês vão ler hoje. Vocês vão me contar amanhã, tá bom? Porque eu também vou fazer essas perguntas para vocês amanhã, tá bom? Essa foi a nossa atividade da Estante Mágica para vocês entenderem um pouquinho mais. E semana que vem nós vamos começar a fazer os nossos livros, tá? Então já pense aí na sua cabecinha como que vai ser a sua história. Quem vai ser os personagens, o que você vai contar, como que você vai fazer os seus desenhos, tá bom? Porque a partir da semana que vem nós iremos começar a escrever o nosso livro. Um beijo, meus amores, e até amanhã!